Olá, graça e paz. Essa é a 79ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Dessa semana, temos a leitura de 2 livros dos profetas menores, leituras mais curtas que poderemos fazer dentro da mesma semana. O profeta Ageu e o livro do profeta Zacarias. O livro do profeta Ageu, curtinho, 2 capítulos apenas. Um primeiro capítulo, a exortação a reconstruir o templo, retomar a reconstrução do templo, e o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué atendem a esse chamado, né? No capítulo 2, um incentivo de Deus, uma palavra de incentivo para continuar a construção alguns meses depois. E, ainda no capítulo 2, um alerta contra construir sem santidade, porque afinal de contas foi a falta de santidade que fez com que eles fossem destruídos. E, por fim, o livro e o capítulo 2 terminam com uma promessa de bênção ao governador Zorobabel. Zacarias tem 14 capítulos. Ele começa com a primeira visão, uma visão do cavaleiro, num cavalo vermelho, com alguns cavalos coloridos atrás, basicamente significando que o Senhor zela por Jerusalém. Ainda no capítulo 1, a segunda visão é a visão de 4 chifres e 4 ferreiros, que significa que Deus vai colocar um fim aos poderes das nações, né? Os chifres geralmente significam poder, força, né? Então, os ferreiros vão lá e vão cortar os chifres, significando que Deus vai colocar um fim ao poder das nações. No capítulo 2, a terceira visão de um cordel para medir, dizendo então que Deus vai reedificar Jerusalém, né? O pedreiro precisa medir as coisas, né? Então, Deus já está dizendo que ele vai reedificar a sua cidade. No capítulo 3, uma quarta visão, a visão do sumo sacerdote Josué sendo honrado. E Deus ali faz uma promessa de que seu povo será purificado, santificado por ele. Depois a quinta visão, a visão de um candelabro de ouro cercado de 2 oliveiras, significando que Zorobabel de um lado e Josué do outro são 2 servos fiéis do Senhor, no capítulo 4. No capítulo 5, a sexta visão, um rolo gigante, né? Naquele tempo os documentos eram enrolados, né? Então um rolo gigante mostrando que os pecados serão castigados. Há uma sentença de Deus sobre os pecados. A sétima visão, no capítulo 5 ainda, uma visão de uma mulher presa num vaso, né? Num efa, tampado. E Deus então mostrando que vai retirar a iniquidade do meio de Jerusalém e levar para fora, né? No capítulo 6, a oitava visão, 4 carros puxados por cavalos por toda a terra, mostrando que Deus entronizará o seu ungido, né? Um ungido que vai reinar sobre toda a terra. No capítulo 8, uma profecia de restauração de Jerusalém. No capítulo 9, uma profecia de derrota dos inimigos de Judá, né, de Jerusalém, e o estabelecimento de um reino de paz. No capítulo 10, a profecia de restauração do rebanho de Deus, uma figura bonita ali, né, de Deus como pastor cuidando das suas ovelhas. Depois, uma profecia contra a rebeldia do rebanho e dos seus maus pastores, no capítulo 11. No capítulo 12, a profecia de salvação para Jerusalém. No capítulo 13, a profecia de purificação de Jerusalém dos falsos profetas. E, finalizando o livro de Zacarias, a profecia do dia do Senhor, né? Muitos profetas falam a respeito desse dia do Senhor, no qual os ímpios serão castigados e Deus, o próprio Deus, reinará em Jerusalém. Os meus destaques aqui são poucos, viu? Apesar de bastante coisa aí com Zacarias, mas Ageu curtinho, então acabou ficando uma leitura rápida essa semana. Mas note que tanto Ageu quanto Zacarias ministram no mesmo contexto histórico. Os dois começam suas profecias dizendo, no 2º ano do rei Dario, e aí ele diz o que ele viu, né? Então, 2º ano do rei Dario é 520 a.C. Nós temos exatamente ali que mês e que ano eles estavam trabalhando, né? Estavam ministrando. O que nos mostra que os dois estão profetizando na mesma época, profetizando aos judeus que retornaram do exílio, né? Então, os judeus foram levados para o exílio, vimos isso com Ezequiel, com Jeremias, né? Foram levados para o exílio e depois de algum tempo eles recebem ordem então para voltar para a sua terra, e é nesse momento que eles estão de volta na sua terra, boa parte deles, nem todos voltaram, mas é nesse momento que ambos os profetas estão ministrando. Depois ainda vamos falar de Malaquias, que é um pouco, logo depois desse período também,
mas dentro do mesmo contexto. Ciro, o rei da Pérsia, né, derrota a Babilônia deixa de ser uma grande potência, há uma nova potência, um novo império, e Ciro, então, manda o povo voltar em 538 a.C. Então, eles estão aqui 18 anos depois desse decreto de Ciro de que o povo poderia voltar. 18 anos depois, por isso é que Ageu está dando bronca no povo, porque eles não estão construindo o templo de Deus, né? 18 anos já dava para ter começado, né? Então, eu tinha dito que vamos ver Malaquias também, mas não só, né? Dentro desse mesmo período, nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias profetizando para o povo que voltou do exílio. Temos Esdras e Neemias não como profetas, mas como administradores, como líderes, nesse mesmo contexto, conduzindo essa reconstrução do templo. E temos Esther, que não voltou, ficou lá, né, no exílio lá, e dentro ali da corte do rei pagão, tem o seu papel também na preservação do povo de Deus, que não tinha voltado. Muitos judeus não voltaram, ficaram lá, e ela, então, é importante nesse contexto. Nós vamos ver até o final desse mês, né, o nosso último mês de Antigo Testamento. Em agosto, começamos a reta final com o Novo Testamento. Mais alguns destaques, né? Tanto Ageu quanto Zacarias mencionam Zorobabel. Zorobabel é, nessa época, um mero governador, né? O imperador lá, o rei pagão, vem, né? Ciro, Dario, no caso aqui, vem e coloca alguém para administrar aquela terra que ele concedeu que eles voltassem para lá, mas não é uma terra autônoma, né? Ainda está debaixo do seu poderio. Então ele nomeia alguém para ficar ali. Só que Zorobabel, ele na verdade é da linhagem real, né? Então ele é tataraneto do péssimo rei Jeoaquim, que foi deposto e exilado por Nabucodonosor. Vimos a história dele lá em 2 Crônicas. Só que o mais importante é que Zorobabel é descendente de Davi, né? Então, ele, de fato, representa a continuidade daquela aliança que Deus tem com o seu povo por meio de Davi, para quem ele fez promessas de um reino eterno. Então, é por isso que Zorobabel recebe o favor e as promessas divinas aqui, tanto da parte de Ageu quanto de Zacarias, né? Claro, algumas dessas promessas, né, que prometem para ele um reino, né, que ele vai governar e tudo mais, algumas dessas promessas só se cumprirão com o descendente ilustre de Zorobabel, que é Jesus. Quando a gente vai lá na biografia, né, na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, está lá no versículo 12, Zorobabel, um dos antepassados de Jesus. Um outro destaque aqui é que Zacarias retrata o Messias como o rei que entra em Jerusalém montado sobre um jumento, que dentro da profecia dele parece apenas um detalhe ali pictórico a respeito desse rei que vai chegar, né, lá no capítulo 9, mas quando a gente vai lá para Mateus capítulo 21, a gente percebe que de fato Jesus entrou uma vez em Jerusalém montado num jumentinho, né? Capítulo 21 de Mateus. Ele descreve isso e Mateus diz, aí é para cumprir a profecia. A profecia de quem? De Zacarias, que a gente vai ler essa semana. Também algumas imagens de Zacarias que são reaproveitadas por João, né? Eu acho que eu já cheguei a mencionar isso, né? Imagens de Jeremias, imagens de Ezequiel, especialmente Ezequiel, e também de Zacarias, que a gente acaba, quando a gente for ler lá em Apocalipse, a gente vai ver que João está emprestando essas imagens dos profetas que vieram antes dele, né? Então, quando ele fala aqui dos chifres, né, dos cavalos coloridos, né, um cavalo de cada cor ali e tal, depois João vai aproveitar essa mesma imagem para trazer uma mensagem um pouco diferente, né? Aqui também ele fala da Nova Jerusalém com suas águas correndo por sobre a terra, né? Então, águas vivas. Então, a gente percebe que João, no seu Apocalipse, ele está utilizando essas mesmas imagens porque ele conhece Zacarias, né? E sabe que o povo vai fazer o link, né? Vai ligar. E por fim, meus queridos, Jesus é o renovo lá que Zacarias diz que vai unir sacerdócio e reinado, porque isso nunca foi unido dentro da história de Israel, mas ele fala que vai haver um renovo que vai juntar essas duas coisas.
E lá no Salmo 110, que fala do sacerdote para sempre, mas também fala que o trono é trono de justiça, o cetro lá e tal. Então, é uma figura estranha no Antigo Testamento que une sacerdócio e reinado. Né? O sacerdócio era da tribo de Levi, o reinado era da tribo de Judá. Então, não dava para ser uma pessoa as duas coisas. Mas, de fato, o renovo vai ser assim, o Messias vai ser assim, desde o Salmo 110 isso está sendo esperado, e Jesus é esse que une em si mesmo sacerdote, oferecendo a si mesmo, né, em favor do seu povo, e rei, reinando a partir de uma cruz, mas nós o aguardamos para estabelecer o seu reino com poder quando ele voltar. São essas nossas leituras. Até a próxima semana.